Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as regras de derivação. Todas elas vêm da aplicação da definição formal de derivada que nós já vimos, né? Por meio do limite, só que elas vão permitir que a gente efetue as derivações sem precisar fazer a substituição naquela fórmula. A gente vai fazer de uma maneira mais direta a partir de agora, tá? Bom, então a primeira derivada que nós vamos estudar é a da função constante. A função constante ela tem como característica o fato da lei de formação dela ser formada por um número, ela não tem a presença da variável x. Então, aqui ela está representada pelo k, esse k é um número real, e a derivada dela é bem simples. A derivada de uma função constante sempre é igual a zero. Nós temos aqui um exemplo numérico, que está acompanhado do exemplo geométrico, ó. Então, de maneira bem simples, a nossa função é f de x igual a 4, ó. Veja que a lei de formação é formada por um único número, então a derivada dela vai ser zero. Aqui está a representação geométrica da situação, a função original em verde, f de x igual a 4, uma reta horizontal, e a derivada dela, f' de x igual a zero, em amarelo aqui, também uma reta horizontal. Bom, o segundo caso que nós vamos ver é da função potência. Como o nome sugere, a função potência ela vai ter a variável x elevado a um número, né? Ou seja, uma potência. Esse número aqui é um número real qualquer, tá? Bom, a derivada da função potência, ela vai ser obtida pegando o expoente da potência e multiplicando aqui na frente da base da potência. E o expoente original, ele vai ser subtraído de uma unidade, como a gente pode ver no modelo aqui algébrico, tá certo? O exemplo numérico que nós temos, ó, ele é de uma potência bem simples. É a função potência x elevado ao cubo, x elevado a 3, tá? Então, o procedimento numérico é o 3, que é o expoente original, vira aqui para frente da base, olha, que é o x, multiplicando ela, né? 3 vezes o x, e o expoente original vai ser subtraído de uma unidade. Então, vai ficar expoente 2. Aqui, a representação geométrica, a potência original x ao cubo em verde, e aqui nós temos a derivada dessa função potência em amarelo, 3x ao quadrado, tá certo? Essa função potência, ela pode ser aplicada em algumas situações que não parecem, à primeira vista, se enquadrarem nesse caso, tá? Nós temos aqui o caso das raízes enésimas, que como a gente já estudou, elas sempre podem ser transformadas em potências, sempre seguindo o modelo, né? Nós repetimos a base como o radicando x e elevamos ao m, que é o expoente do nosso radicando, sobre o n, que é o índice da raiz. Nós temos um exemplo aqui para observar, que é o seguinte: x, raiz cúbica de x elevado ao quadrado. Então, se a gente olhar para essa lei de formação, a gente não consegue enxergar aqui uma potência. Ela está escrita na forma de uma raiz. Ela teria uma potência só no radicando, mas a função toda em si não é uma função potência. Então, como a gente pode proceder? Primeiramente, a gente transforma ela numa potência, seguindo o modelo, ó. O expoente do radicando vira o numerador e o índice da raiz, ele vem para o denominador. Então, a gente agora tem uma potência cujo expoente é um número racional, 2/3. Agora, a gente pode aplicar a regra da potência para fazer a derivada dessa função. Então, a regra é: o expoente, ele vem aqui para frente do x, ó, multiplicando, né? E o expoente original, que é 2/3, é subtraído de uma unidade. Aí, aqui a gente tem que fazer uma subtração de frações
igualando os denominadores, né? Então, o 1 inteiro, ele se transforma em 3/3. Nós subtraímos 2/3 de 3/3, obtemos menos 1/3. Vendo que o 2/3 aqui, ele permanece na frente da base da potência agora até o final. Depois, nós temos um 1/3 negativo, e aí vem mais uma possibilidade de transformação, né? Nós temos uma regrinha que diz que o expoente negativo, ele indica a base invertida. Então, para a gente deixar aquela função de uma forma mais elegante, né, a escrita dela mais elegante, então a gente vai fazer com que esse x elevado a menos 1/3, ele inverta. Então, ele vai ficar 1 sobre x elevado a 1/3. Como invertemos a base, o expoente agora troca de sinal, fica positivo, tá? E, novamente, para tornar a escrita mais elegante, a gente volta a escrita para a forma de raiz. Então, é só a gente reverter o procedimento aplicado para transformar a raiz em potência, né? Então, agora é só a gente colocar a base no radicando, o numerador no expoente desse radicando e o denominador no índice. Então, nesse caso aqui, como a gente tinha 1/3, esse 1 vai ser o expoente do x, então não precisa aparecer, e o 3, ele passa a ser o índice da nossa raiz. Então, a derivada da função raiz cúbica de x ao quadrado é 2 sobre 3 que multiplica a raiz cúbica de x, e está aqui a representação algébrica e geométrica da função original, que é essa daqui, em roxo, e da função derivada que está aqui em um vinhozinho, né? Só um detalhe é a forma de escrita, tá? Mas se a gente simplificar essa lei de formação aqui, ela fica exatamente igual ao que nós temos aqui em cima, tá certo? Bom, vamos ver mais um caso da aplicação dessa função potência em coisas que aparentemente não são, né? Que é dos casos em que a gente tem a potência no denominador, né? Então, como a gente viu anteriormente aqui, ó, no exemplo, as funções que têm uma potência, as frações que têm uma potência no denominador, elas podem ser invertidas desde que a gente inverta o sinal do expoente. Então, a gente pode aplicar isso para transformar a função 1 sobre x ao quadrado numa função potência. Então, eu vou inverter esse x ao quadrado, ele vai vir aqui para o numerador, e daí o expoente dele fica negativo. E aí passa a ser uma função potência, em que o nosso expoente é um número inteiro. Aplicando a regra de derivação, o menos 2, que é o nosso expoente, ele vai multiplicar a base da potência, e o expoente original, que é o menos 2, ele vai subtrair o 1. Aqui nós teremos menos 2 vezes x elevado a menos 3, e aí, novamente, só por uma questão de deixar a escrita mais elegante, esse expoente negativo, ele vai vir aqui para o denominador positivo, e aí, multiplicando a potência, menos a fração menos 2 vezes 1, menos 2 sobre o x ao cubo. Novamente, a gente tem aqui a representação geométrica da situação, a função original em verde, ó, 1 sobre x ao quadrado, e a derivada dela, menos 2x ao cubo, tá? Bom, vamos ver mais um exemplo aqui, misturando os dois casos que nós vimos anteriormente. Uma função que é uma fração, e no denominador nós temos uma raiz. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar essa raiz aqui do denominador numa potência. Lembrando que o expoente aqui é 1, então ele vai para o numerador, e o índice é 2, vai para o denominador. Então, nós ficamos com a fração 1 sobre x elevado a meio. Esse x elevado a meio, ele pode ser colocado no numerador desde que a gente inverta o sinal do expoente, que foi o que foi feito aqui, ó. Então, nós temos a nossa função, agora potência aqui, que vai ser derivada
multiplicando-se o expoente original na frente da nossa base de potência. O expoente original é subtraído de uma unidade, aqui a gente iguala os denominadores, então esse menos 1 a gente escreve como menos 2 meios. Aqui nós vamos juntar os expoentes, vão ficar com menos 3 meios. E daqui por diante é só uma questão de adequação de escrita. Expoente negativo, nós vamos colocar no denominador para ele ficar positivo. O menos 1 meio aqui vai ficar multiplicando, né, essa potência. E no final aqui a gente vai multiplicar o numerador pelo numerador, 1 por 1, que dá 1, negativo, né? E o 2 vai multiplicar essa potência, só que a gente vai transformá-la em raiz novamente. Então, o 3, que é o nosso numerador, vem no expoente, e o 2, que é o índice, vem... o 2, que é o denominador, vem no índice, só que ele não precisa aparecer aqui, tá certo? E, por fim, a representação geométrica da função original aqui, nesse salmão, e da função derivada nesse roxinho claro aqui, tá certo? Bom, nós vamos encerrar aqui as regras de derivação e continuamos num próximo encontro.